Muito boa noite, caro telespectador, e bem-vindo ao Espaço Entrevista. Hoje o nosso convidado é o Dr. João Mosca, que é economista e pesquisador do Observatório do Meio Rural, com quem vamos discutir a questão que tem a ver com a problemática do conflito de terra em Moçambique. Boa noite, Dr. João Mosca. Boa noite. O que é o Observatório do Meio Rural? Como é que é composto e quais são as suas atribuições e objetivos? Bem, o Observatório do Meio Rural é uma associação da sociedade civil que tem por objetivo estudar e investigar aspectos relacionados com a agricultura e com o desenvolvimento rural e, com base nas pesquisas que realiza, promove debates, faz publicações, publica livros, documentos de trabalho, documentos mais curtos. Procura coordenar-se também com outras organizações da sociedade civil que direta e indiretamente trabalham com o meio rural para poder discutirmos assuntos e aqueles que não são organizações de pesquisa poderem ter documentação que fundamenta os seus discursos, as suas atuações. Basicamente, o Observatório do Meio Rural é isso, não é? Composto por pessoas muito relacionadas com o setor agrário, com o mundo rural, pessoas, alguns de muita experiência, outros mais jovens, e, portanto, basicamente o Observatório tem essa função, não é? De trabalhar. Temos procurado ter relações com as instituições públicas relacionadas com a agricultura. Não é fácil, mas sempre procuramos ter esse tipo de relacionamento para troca de opiniões, de pontos de vista, de apresentação de resultados, e, portanto, o nosso trabalho é esse, não é? Doutor, muitas vezes nos seus estudos o Observatório do Meio Rural vem denunciando episódios de conflitos de terra um pouco por todo o país que opõem, sobretudo, particulares investidores. Quais são os casos de conflito de terra constatados nas investigações? Só para citar alguns exemplos. Quer dizer, há vários estudos, vários casos, alguns dos quais já estão estudados. O conflito de terras pode ser entendido de diferentes maneiras, não é? Um é a retirada sempre das populações, não é? Outra é a retirada de populações dos seus locais de produção normais, tradicionais, sem as devidas compensações, seja indemnizações, como a criação de alternativas de habitação, de condições de produção, de acesso aos mercados, de facilidade de comunicações, de distâncias em relação aos centros onde as pessoas resolvem os seus problemas do dia a dia, onde colocam os seus produtos, onde fazem as suas compras, etc., sem que todos esses aspectos, essas perdas que as populações fazem derivada da mudança dos locais sejam compensadas devidamente, e que as opções de alteração de local de residência, de trabalho, sejam pelo menos iguais àquelas de onde eles partiram, não é? Há outros casos onde as pessoas mudam para condições parecidas, e aí pode-se considerar que, em termos de valores e de quantidades e de compensações, pode ser considerado aceitável, sem considerar que há aspectos que não têm valor material, valor monetário, questões de natureza sociológica, antropológica, a questão dos cemitérios, a questão do ambiente e do local onde as pessoas normalmente convivem e vivem durante anos e anos e anos. Portanto, a mudança é sempre muito traumática, não é? Mesmo que para condições semelhantes ou melhores, inclusivamente, caso isso possa acontecer. Há várias, principalmente destes três tipos de mudanças de ocupação da terra. Há casos onde pode-se considerar situações não muito conflituosas, mas também há casos que podem ser consideradas de conflito forte, não é? Isso significa que não só as condições de mudança, também as condições de auscultação, de diálogo,
de discussão com as comunidades, com as pessoas, muitas vezes não são feitas devidamente, muitas vezes existe uma certa imposição, em muitos casos existe muita pressa para que as pessoas mudem, porque os investidores exigem as terras para poderem realizar os seus investimentos, etc. Mas há casos que estão estudados. A zona do Baixo Limpopo está estudada, a zona de Moatize está estudada, a zona de Palma está estudada, e começa a haver indícios muito fortes no corredor da Nacala, e já começa a haver grupos de pesquisadores que trabalham nessa zona, que estão trabalhando nessa zona para apurar de facto qual é a dimensão, qual é a profundidade do problema do conflito de terras e outras questões relacionadas com o surgimento, a emergência de investimentos de capital intensivo, de grandes explorações, de infraestruturas, de questões relacionadas com indústria, inclusive alguma indústria que possa surgir. Tudo isso mexe na estrutura da ocupação da terra, que deve ser cuidadosamente visto e cuidadosamente implementado. Com isso não se pode dizer que as pessoas procurem travar o desenvolvimento, procurem dificultar o investimento, não é essa a questão. A questão é aceitar o investimento, mas simultaneamente salvaguardar os interesses, o património e a vida dos camponeses, para que eles não sejam excluídos do processo, mas sejam sim um processo de inclusão dessas populações no processo de desenvolvimento económico nas zonas onde existe maior investimento. Não é? Terá respondido há bocado a parte da pergunta seguinte, mas não deixo de insistir que antes mesmo de avançarmos para questões específicas que têm a ver com a problemática do conflito de terra, qual é o impacto deste problema? É importante percebermos quais são as consequências, as implicações, sobretudo para a produção agrícola. Há um estudo feito em Moatize, exatamente sobre esse assunto, e o estudo revelou claramente que, primeiro, a nova superfície atribuída é uma superfície inferior àquela que as pessoas praticavam anteriormente. Segundo, porque a qualidade da terra atribuída é inferior comparativamente a uma parte, pelo menos a uma parte da população reassentada. Em relação a outra parte, talvez os terrenos sejam de qualidade similar, mas em relação a outro grupo proveniente de uma outra zona, o solo é claramente inferior de qualidade. Não é? Depois há também a questão da qualidade do acesso aos mercados, a qualidade do acesso aos serviços, aspectos, como já referi, de outro tipo de importância que para as populações são muito pertinentes e que devem ser considerados quando se procede a esse tipo de situações. Portanto, o conflito de terras implica outro tipo de conflitos sociais, eventualmente, indisposição ou ressentimentos das pessoas serem obrigadas a mudar, os trâmites como foram efetuados, questões de habitação, muitas outras questões que têm que ser muito cuidadosamente estudadas e onde não deve haver muita pressa para resolver essas questões, devem ser tratadas coisas com cuidado, cumprindo regras, cumprindo procedimentos, cumprindo a lei, cumprindo as auscultações previstas na lei, etc. etc. Não é? Os grandes projetos têm sido apontados como os maiores envolvidos na disputa de terra com as comunidades. Como se explica que a comunidade reclame uma propriedade que depois foi atribuída a um investidor pelo legítimo titular, que é o Estado? Quer dizer, o Estado pode ser legalmente o proprietário da terra, não é? E é, por lei. Mas a gente não pode esquecer a outra faceta, que é que quem são os donos da terra. Neste caso, o proprietário da terra é o Estado, mas os donos reais, tradicionais, durante décadas e gerações da terra, são as pessoas.
e o Estado pode atribuir terras a qualquer tipo de investidor, a qualquer tipo de pessoa que queira investir, mas estão lá donos da terra, não? Estão lá pessoas que vivem da terra, vivem essencialmente da terra. E essas pessoas, necessariamente, para que o processo seja feito sem grandes turbulências, essas pessoas devem ser consultadas, devem ser indemnizadas, devem-se criar alternativas, as questões devem ser discutidas. Portanto, o Estado, pelo facto de ser o proprietário da terra, não significa que pode fazer uso dela independentemente de quem está lá, quais são as utilizações, quais são os objetivos, etc. Quer dizer, a população está lá e a população deve ser muito respeitada. Aliás, a própria lei de terras prevê exatamente todos esses procedimentos e esses cuidados que têm existido. O que na realidade tem acontecido é que, em muitas situações, a própria lei de terras não é devidamente cumprida. Não só a questão dos procedimentos, a questão das auscultações, a própria forma de atribuição de doados definitivos, são questões que nem sempre são cumpridas. Isso é que é um problema muito sério, não é? Sente que não há consultas às pessoas, que o Estado tem estado a agir sem ou ignorando aqueles que o Dr. Mosca chama de donos da terra? Quer dizer, a regra geral, as consultas existem. O problema é a efetividade das consultas. Isto é, as pessoas podem ouvir, podem saber quais são os objetivos do investidor ou da mudança da atribuição do doado pelo Estado a alguém, ou seja empresa, seja individualmente. De qualquer modo, as pessoas põem os seus pontos de vista, os cidadãos, as comunidades, e a questão é que depois nem sempre as preocupações das populações são consideradas, não é? E aqui então existe o problema da eficácia e da efetividade das consultas, não é? Por um lado, portanto, consulta-se, fala-se, pode discutir, mas depois o que na realidade resulta dessa discussão é quase nada, na medida que as preocupações nem sempre são devidamente atendidas. Outra questão é as auscultações, muitas vezes, são feitas pelas autoridades locais, juntamente, muitas vezes, com os próprios investidores, e existe sempre, por detrás disso, uma certa clima de pressão junto das populações para que aquilo que o Estado diz, aquilo que o dirigente local diz, etc., etc., seja aceito de uma forma de cima para baixo, não é? Então, esse poder da autoridade, muitas vezes, faz com que as populações se amedrontam e não tomem, muitas vezes, a possibilidade de reivindicar os seus direitos e de exigirem aquilo que devem reclamar, não é? Então, o caso acima do norte de Palma, que está documentado por escrito e está documentado em vídeo, em documentário filmado, revela claramente esses aspectos que eu estou a referir, não é? Portanto, são questões que devem ser muito melhoradas e nunca se pode esquecer que as populações têm uma palavra. Quando existe realmente conflito no tema da ocupação, isto é, existem vários interesses do mesmo território, é preciso que, por um lado, seja facilitado que o investidor possa realizar o seu investimento, mas também seja preservado o direito das pessoas, não é? E o direito das pessoas é preservado se, em caso necessário, se eles tiverem que mudar de sítio com as condições que eu já referi, não é? Indemnizações, criação de condições iguais ou melhores nos locais de destino, seja na habitação, na produção, nas condições de pastagens, no acesso à água, acesso aos mercados, serviços básicos de saúde, educação, etc, etc. Como
Como é possível que haja problemas desta natureza num país onde existe uma lei que regula a posse de terra? Quer dizer, é possível existir porque em muitas situações a lei não é devidamente cumprida, não é? E, regra geral, não é cumprida pelas próprias instituições do Estado, não é? E alguns dos seus agentes públicos, não é? E, portanto, também pode haver alguma pressão no sentido de que os investidores querem decisões rápidas para poder iniciar os seus investimentos, não é? Então, perante este conjunto de situações, existem evidências e casos muito concretos, documentados, em que a lei muitas vezes não é totalmente cumprida. E, por outro lado, os cidadãos, as comunidades, ainda não estão suficientemente informadas, formadas, inclusive suficientemente organizadas para coletivamente exigirem a defesa dos seus interesses e reivindicarem os direitos a que têm, não é? Portanto, em resumo, e quando existem conflitos, e não são poucos, infelizmente, regra geral, as instituições públicas e os responsáveis do Estado, a diferentes níveis, geralmente aparecem do lado do investidor e nem sempre aparecem do lado das populações. Então existe aqui um conflito de alianças económicas e sociais, onde eu, pelos casos que eu conheço, e acho que conheço bastantes, nunca foi perceptível que as instituições públicas, com a lei na mão, fosse em defesa dos cidadãos e das populações, não é? Há casos concretos que possa... Há o caso de Palma, por exemplo, há o caso dos assentamentos em Tete, por exemplo, há o caso aqui das infraestruturas da cidade de Maputo, há o caso, embora no Baixo Limpopo depois as coisas melhoraram um pouco, mas inicialmente houve situações dessas no Baixo Limpopo. Quer dizer, há muitos casos, e está-se a estudar agora situações no corredor de Nacala e na Alta Zambésia, que possivelmente, pelos primeiros resultados que já existem, primeiras observações e questionários feitos, iremos, infelizmente, talvez chegar a conclusões muito semelhantes, não é? A que se refere o OMR, quando num dos estudos diz que nota-se falta de uma disciplina jurídica sistemática sobre a proteção e defesa do doente? E quando diz que se assiste a uma grande dispersão nos meios de defesa por parte dos titulares de terra. Quer dizer, esse foi um texto feito por um jurista especializado em questões de terra e em questões de descentralização. O que se pretende dizer naquele documento é que, e esse estudo vai ser completado agora, com o estudo comparado das diferentes legislações existentes em Moçambique sobre os aspectos da terra, a legislação do ambiente, a legislação do ordenamento do território, legislação da lei de terras. Há várias leis em Moçambique que tocam a lei de Minas, que tocam a questão da terra. E estão detectados, articulados entre as diferentes leis, que não são absolutamente convergentes. Existem algumas contradições na própria lei, em alguns aspectos relacionados com a lei de terras. Então, o que se diz nesse texto é que a lei, os assuntos da terra estão abordados de forma dispersa, muitas vezes de forma não convergente, e que é necessário que haja um trabalho de alinhamento dos diferentes aspectos relacionados com a terra nas diferentes leis. Esse estudo está sendo feito. Penso que em janeiro, fevereiro será concluído, e depois nós iremos tentar contactar os diferentes ministérios que têm leis relacionadas com essa questão, para ver que passos adiante poderemos fazer no sentido de eliminar esse tipo de contradições entre as diferentes leis, não é? Exato. Em determinado momento, o OMR sugere uma discussão profunda dos mecanismos de extinção dos direitos sobre a terra. Isto seria a forma de procurar demonstrar a relação entre a lei e a prática. Esta colocação é para mostrar que o que a lei estabelece não vai de encontro com a realidade do terreno. Sim, quero isso dizer, exatamente, porque há muitos doados provisórios
que implicam a obrigatoriedade de, no prazo de 5 anos, o investidor ou a pessoa que obtém o do ato provisório realizar os seus projetos de investimento ou de outro tipo, seja individual, seja de empresarial, seja investimento direto ou estrangeiro, e que ao fim de 5 anos de aplicação e de implementação do projeto apresentado que serviu de base para a concessão do DOAT esteja em implementação. Se isso não acontecer, portanto, o Estado tem o direito de recuperar a terra a seu favor, na medida em que a pessoa, individual ou coletiva, que teve acesso ao DOAT provisório não está fazendo uso devido da terra. Há estudos, e nós apresentaremos brevemente um trabalho em que referiremos que mais de 50% da terra concedida não está sendo utilizada. Então, nesse caso, somos da opinião que se averigue porque é que a terra não está sendo utilizada e se existem razões fortes que a terra volte para o Estado. Não é? Exato. Falou de algumas contradições na lei que originaram a citação do jurista. Podia citar algumas das contradições? Algumas? Evidências? Evidências, exato. Por exemplo... Dessas contradições na lei. Por exemplo, a lei de Minas diz que a ocupação da terra, a exploração da terra, quando existe riquezas no subsolo, riquezas mineiras, essa riqueza mineira tem prioridade sobre outras atividades económicas e sociais que possam existir no solo, nesse mesmo solo. Não é? Yeah. E acrescenta que são necessários estudos que demonstrem claramente que a riqueza mineira é superior àquela que existe à superfície das explorações, das atividades económicas e sociais que existem à superfície da terra. Acontece o quê? Acontece que não são conhecidos nenhum estudo económico, social, dos efeitos sociais e ambientais, estudos de curto e longo prazo que permitiram que a concessão de uma área para exploração mineira tenha esses estudos comparativos com outro tipo de utilizações que justificaria o cumprimento da lei para dar prioridade às minas. Esses estudos não são conhecidos. Não é? Portanto, atribui-se à terra com prioridade sobre outro tipo de utilizações, sem que esses estudos sejam apresentados, ou pelo menos que sejam conhecidos à sociedade. Não é? Exato. Esse é um elemento concreto de leis que não estão sendo cumpridas e que conflituam com a lei de terras, por exemplo, gerida pelo Ministério da Agricultura. Não é? Exato. Pela sua colocação, dá a entender que em processos de disputa de terra, a comunidade fica desprotegida, sente-se desprotegida. Citou em algum momento a desproteção tem a ver com a forma como algumas entidades, algumas instituições do Estado lidam com o assunto da terra. De que outros pontos é que pode derivar esta desproteção e que saídas se impõem neste aspecto? A primeira saída é que a lei seja realmente cumprida, não é? E seja cumprida em primeiro lugar pelo Estado e pelos seus agentes, não é? São responsáveis. Segundo, é necessário que todos os procedimentos levados necessários para a concessão de terras, sobretudo do ato definitivo, sejam respeitados e que esses estudos de viabilidade económica, estudo ambiental, estudo dos efeitos sociais, etc., sejam apresentados e revelem claramente as prioridades que deve haver na ocupação da terra. Depois é necessário que o território exista um planeamento do território, não é? Nós neste momento não temos o plano de ordenamento e de desenvolvimento do território onde antecipadamente, em termos com diferentes níveis de profundidade, se saiba que há zonas reservadas para exploração mineira, para novos assentamentos urbanos, para infraestruturas, para exploração agrícola, para pastagens, para reservas naturais, reservas de caça, reservas florestais, reservas de proteção
ambiental, etc, etc, etc. Portanto, esse planeamento do território não existe. É absolutamente fundamental que, quando a concessão de terras, sobretudo das grandes quantidades de grandes superfícies, que haja um planeamento do território. Esse planeamento, esse documento não existe ainda em Moçambique. Depois é preciso que as comunidades conheçam a lei, estejam organizadas, estejam informadas e tenham capacidade de negociação perante o Estado e perante as entidades públicas ou privadas, individuais ou empresariais, coletivas, que venham discutir os terrenos, as terras onde eles estão vivendo e produzindo. Então, só com uma sociedade civil, neste caso das comunidades, devidamente organizada, informada, etc., etc., é que eles poderão, por sua própria atividade, sua própria organização, fazer valer a lei em sua defesa, em sua proteção e ter capacidade de negociações de situações alternativas caso isso aconteça, não é? Portanto, é necessário que a sociedade civil tenha evoluções muito rápidas para que isso seja possível e que se reduza cada vez mais as situações de incumprimento da lei, até em muitos casos de abusos da ocupação da terra, não é? Doutor, alguns conflitos de terra escapam ao conhecimento jurisdicional, sobretudo no meio rural, onde há carência de meios financeiros e problemas ao nível de acesso à justiça formal. Em alternativa, as comunidades recorrem a mecanismos extrajudiciais. Quais são? E que nível de eficiência se lhes pode atribuir? O que nós sugerimos, e brevemente o Observatório do Meio Rural vai divulgar um comunicado do posicionamento institucional do Observatório perante um conjunto de aspectos relacionados com a terra. O que nós sugerimos é que exista uma gradual, mas consistente, progressiva descentralização dos poderes da aplicação da lei da terra, sobretudo nessa questão das concessões, dos doates, da discussão dos conflitos, do envolvimento das comunidades e de seus líderes locais, encontrar soluções de discussão de conflitos que possam existir ao nível local. Se isso for atendido, penso que uma grande parte dos conflitos, sobretudo aqueles conflitos de pequena escala, com pequenas superfícies, com pequenos investidores, com questões ligadas a pequenas ocupações da terra, de turismo, de habitação, de infraestruturas, que não são grandes superfícies contínuas de terra, penso que grande parte desses pequenos conflitos poderão ser resolvidos a nível local. O que se passa e em instâncias extrajudiciais, utilizando o quê? Utilizando exatamente os líderes locais, as comunidades locais e os interessados da outra parte que estão interessados pela terra, não é? Portanto, nós sugerimos isso e para isso é necessário uma forte capacitação das instituições locais, uma descentralização efetiva dos poderes de decisão relacionados com a terra e, simultaneamente, uma forte capacitação das comunidades para poderem negociar sem grandes assimetrias de conhecimento, de informação, de capacidade negocial. Portanto, é um processo que deve iniciar-se com urgência e com a prioridade que deve ter, porque estamos a falar, afinal de contas, da terra que muitas vezes nos esquecemos, é o principal recurso natural que nós temos, além do homem, das pessoas, cidadãos. A terra são os dois grandes patrimónios que qualquer nação, qualquer país tem, e penso que estamos a tratar de forma muito deficiente o nosso principal património, que é a terra, não é? Muito bem, caro telespectador. Vamos a um breve intervalo, voltamos já. Caro telespectador,
Boaventura, seja bem-vindo ao programa O País Econômico. À quinta-feira, Boaventura Musico, os melhores analistas, trazem à tela a economia do país e do mundo. A questão da educação, a questão da formação, é o grande calcanhar daqueles que encontrou Moçambique. Se você tem o dinheiro, a certa altura vai consumir. A nossa cultura é uma cultura consumista, não é uma cultura de investimento. Eu ia fazer mesmo isso. Peço desculpas, porque eu de facto não consigo entender. Aparece muita construção sem que eles tenham um plano. Então, a qualidade de energia em que Moçambique é penalizada, em parte também deve-se a estes aspectos. Temos de acelerar este processo. Nós, no próximo ano, estamos neste indicador, o problema está resolvido. A atualidade econômica em debate. Muito bem, caros telespectadores, estamos de regresso a este espaço de entrevista, hoje com o Dr. Mosca, pesquisador do Observatório do Meio Rural, com quem discutimos como tema principal a problemática do conflito de terra em Moçambique. Dr. Mosca, temos estado a assistir um pouco por todo o país também o negócio de terra. Nos centros urbanos acontece, a imprensa tem estado a reportar também grandes disputas de terra, nos centros urbanos particularmente. São pequenas porções de terra, são terrenos 30 por 15 e por aí fora. Como é que se explica o que acontecem essas coisas quando temos uma lei que claramente diz que a terra é do Estado? Como é que se explica que o negócio de terra esteja a acontecer e que em algumas esferas de opinião se veicule que há pessoas ligadas ao poder político? Também, não sei se concorda com isso. Sim, quer dizer, sobre essa realidade ninguém tem dúvidas, não é? Basta ir ao jornal, a alguns jornais, nomeadamente o Jornal Notícias, que é um jornal oficial do regime, onde aparecem diariamente vários anúncios de venda, compra de parcelas, de talhões, etc. Não é? Inclusive, em alguns casos, com os preços referidos no próprio anúncio. Não? Portanto, isto revela claramente que, mesmo que ilegal, perante aquilo que diz a lei, mesmo que informal, se quisermos, de uma forma mais branda, o negócio da terra existe, o mercado da terra existe, embora alguns economistas digam que não existe. Nas zonas, ao nível de pequenos talhões, nas zonas suburbanas, nas zonas à volta dos centros urbanos. Isto tem uma razão de fundo. A primeira razão é que continua a haver uma migração das populações para os centros urbanos. A população urbana cresce a um ritmo superior ao da população em geral e superior ao crescimento da população rural. Significa que está havendo uma afluência, uma migração do campo para a cidade. Isto tem como base que nas cidades, apesar da pobreza que possa existir, é uma pobreza de natureza diferente daquela que existe no meio rural. Na cidade existe maior proximidade de serviços básicos, de educação, saúde, etc. Existe mais facilidade de acesso à energia, à água, a pequenos negócios, para as pessoas poderem ir sobrevivendo e tendo várias estratégias de sobrevivência e, portanto, existe uma tendência para as pessoas virem para a cidade. Paralelamente a isso, os municípios não têm o ordenamento do território, o planeamento de expansão e desenvolvimento das cidades, de forma que possa acomodar esse aumento demográfico de uma forma organizada, sistemática, sabendo onde é que as novas populações poderão ter reservas de terras, de talhões, para poderem construir as suas habitações, poderem viver, poderem ter inclusive pequenos talhões para poderem fazer pequena agricultura, como existia e existe ainda à volta dos grandes centros urbanos,
Portanto, os municípios não têm esse planeamento, ou se têm, não estão a implementar esse planeamento e ordenamento dos centros urbanos na perspectiva de longo prazo, pensando que as cidades vão crescer sempre. Não é? Dito isto, o que se pode dizer sobre o negócio de terras é que, como referi, ele existe a todos os níveis, negócios de renda de terra nas zonas mais nobres das cidades, onde o preço da terra é muito alto, são às vezes dezenas de milhares de dólares por metro quadrado, e também terrenos nas zonas mais periféricas das cidades, onde para comprar um terreno pode custar 30, 40, 50 mil meticais, e sempre que existe uma melhoria das infraestruturas à volta desse terreno, por exemplo, estradas ou a passagem da rede de eletricidade ou a passagem da rede de abastecimento de água, ou outro tipo de melhorias que possa acontecer, os preços desses terrenos aumentam muito rapidamente. Portanto, as pessoas já começam a investir na terra na perspectiva de que possa existir as tais melhorias para depois fazer negócio com a terra. Não é? Essa situação existe e é muito difícil ao poder político dificultar ou travar, impedir esse tipo de negócio. Primeiro porque sabe-se, e toda a gente conhece, que em muitas situações é o próprio Estado e os seus agentes que não cumprem a lei, não é? E são eles próprios que fazem o negócio de terra, não é? Depois reconhece-se que muitas pessoas, o rendimento que tiram da terra também faz parte dos seus níveis de rendimento que as pessoas, mesmo populações, cidadãos de baixa renda, procuram sempre ter as suas parcelas, não só para poderem construir a sua casa, como também eventualmente poderem negociar essas parcelas. Não é? Portanto, isso acontece e o Estado está absolutamente com as mãos amarradas, no sentido de poder atuar, exatamente porque todo o contexto é nesse sentido, e o Estado não terá, com certeza, capacidade nem ética suficiente para poder atuar devido ao que eles são os próprios, muitas vezes, transgressores da lei. Portanto, a situação simplesmente é essa. Não é? Que dados aqui nos que lhe permitem avançar que há alguns elementos do Estado que também podem estar envolvidos nisto? Quer dizer, não vou dar nomes de pessoas, não é? Exato. Mas, por exemplo, o Centro Integrado Público, o PUCIP, tem publicado a quem pertencem os licenciamentos para a exploração mineira no país. Aliás, está publicado internacionalmente, na medida que isso é uma obrigação que Moçambique teve que cumprir para poder ser aceite no âmbito da iniciativa da transparência no setor mineiro. Portanto, isso está publicado, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo tem acesso a isso, e esse é um exemplo concreto. Lá estão indicadas quais são as empresas que têm as concessões de terras, quem são as pessoas individualmente que têm as concessões de terra. Portanto, qualquer cidadão pode ir a esse site e verificar quem são as pessoas, que superfície têm, onde é que são essas superfícies, a partir de quando é que essas concessões foram concedidas, etc. Portanto, é uma questão de cada um que tenha interesse em saber e pesquisar nos sites próprios, e facilmente obterá os resultados e facilmente irá satisfazer a sua curiosidade. Até aos princípios do ano 2000, princípios da década passada, era uma obrigação que as concessões de Duarte fossem publicadas em Boletim da República. A partir de certo momento deixou de ser obrigatório. Significa que o acesso à informação dos Duartes é um segredo relativamente bem guardado e que faz parte do déficit forte de transparência que o Estado moçambicano tem em relação a muitas matérias, e a questão
da concessão de terras é uma das áreas onde não existe transparência, a informação não é prestada às pessoas, mesmo para efeitos de investigação e de pesquisa, e, portanto, possivelmente há muitos assuntos que não convém serem conhecidos publicamente. Não é? O Observatório do Meio Rural também publica vários artigos da área da agricultura. É um setor-chave para o desenvolvimento econômico de Moçambique, contribui 1/4 no PIB, em termos de avaliação dos setores de atividade, dos que mais crescem. Entretanto, é dos setores também que tem estado a aproveitar pouco o potencial que existe, calculado em 36 milhões de hectares de terras arráveis, explora por aí 10% ou 15%. Qual é a radiografia que o Observatório do Meio Rural faz a este setor? Sobretudo, o que é que justifica as fragilidades da produção, apesar deste potencial existente e de contribuir significativamente no PIB? Devemos dividir o assunto, porque posso dizer que em Moçambique não existe uma agricultura, não existem várias agriculturas. Não é? Existe a agricultura das chamadas produtos comercializáveis, exportáveis, aquilo que em vocabulário inglês se diz as commodities. E nesse caso, para essas culturas, posso dizer que nos últimos anos houve avanços significativos e positivos. Não é? Temos o exemplo do tabaco, do algodão, temos o exemplo da soja, embora a soja, por enquanto, seja fundamentalmente, é totalmente consumida internamente para a indústria de rações. Temos outras culturas, o açúcar, que são experiências de algum sucesso, e de sucesso mesmo, não é? Isso porque são investimentos realizados por capital externo e que o Moçambique tem tido um desempenho bastante bom nesses sectores. Não é? A área florestal, temos a concessão de centenas de milhares de hectares para empresas para a produção florestal, onde também existem conflitos de terras, voltando ao assunto anterior, e pensa-se que estão sendo plantadas novas superfícies de plantas de crescimento rápido, pinheiros, eucaliptos, etc., com o objetivo de exportação e também, eventualmente, de alguma transformação interna fala-se, num caso ou outro, de indústria de papel em Moçambique. Portanto, esses sectores onde o capital externo tem interesse, penso que esse investimento existe, os investidores estão cá e penso que pode-se considerar uma situação positiva, isto em termos estritamente produtivos. Teríamos que, para analisar bem a situação, teríamos que ver as questões de natureza ambiental, de natureza social, a questão da terra, a questão da integração dos pequenos produtores nestas grandes plantações de capital externo. Quer dizer, a análise teria que ser muito mais alargada para podermos ter um juízo mais ponderado sobre diferentes pontos de vista acerca do investimento de agricultura, capital intensivo, de grandes explorações, algumas das quais já têm regime de monocultura. Não é? Outra agricultura é a agricultura de pequena escala dos camponeses. Não é? E aí posso dizer sem qualquer dúvidas, porque existem estudos, existem dados estatísticos oficiais do Ministério da Agricultura, do Instituto Nacional de Estatística, onde a situação é completamente diferente. A produção, exceto no milho e na mandioca, nas outras culturas a produção não evolui o suficiente, a produtividade por hectare, exceto no milho, tem decaído nos últimos anos, o nível de tecnologia nas pequenas explorações mantém-se sensivelmente o mesmo há longos anos, décadas, o nível de produção de excedentes em muitas culturas também permanece idêntico, até com algum retrocesso. Isso significa, ou é resultante, de que, na verdade,
os diferentes governos moçambicanos, e não só de agora, já desde meados, pelo menos 20, 30 anos atrás, o governo não tem dado aquela prioridade que a própria Constituição da República diz para a agricultura. Os pequenos produtores não têm tido os apoios necessários em termos de subsídios, em termos de proteção da questão da terra, embora a segurança da terra não seja um problema para grande parte dos pequenos produtores, não tem apoio suficiente na extensão rural, a investigação agrária, exceto em 2 ou 3 temas, não se tem dedicado tanto às culturas e aos sistemas de produção dos pequenos produtores. O crédito é uma grande dificuldade para o crédito para os pequenos produtores, mesmo quando organizados em associações, em pequenas cooperativas, que poderiam ter maior acesso ao crédito, e, portanto, um conjunto de condições que são necessárias para o crescimento e o desenvolvimento do setor agrícola de pequena escala e a sua transformação não tem sido um grande sucesso, pelo contrário, não é? Existem algumas pequenas experiências na zona da Alta Zambésia, com emergência de pequenos agricultores, na zona norte da Teta, Angónia, e penso que não em muitas outras zonas, Então, significa que aqui, claramente, que a política agrária tem sido bastante com grande falta de êxito, não é? Além de que a própria política económica de Moçambique, em termos de taxas de juros, oferta monetária, em termos de taxas de câmbio, em termos de desarmamento alfandegário das taxas aduaneiras, a política de subsídio existente, mesmo que existam algumas linhas de crédito com juros bonificados, regra geral, todos estes mecanismos de gestão económica acabam por não favorecer claramente os pequenos produtores. E os resultados é que hoje a produção por habitante de alimentos em Moçambique é inferior comparativamente a décadas anteriores. Quer dizer, aquilo que as populações comem de produção nacional tem decaído por habitante nos últimos anos. Isso acaba por ser coberto com crescentes importações que são realizadas de produtos alimentares de diferentes formas e nota-se isso claramente no agravamento da balança comercial agrícola, em que o déficit da balança comercial de produtos alimentares e agricultura é cada vez mais deficitário, não é? Exato. São estes fenómenos todos que fizeram, por exemplo, falhar as diferentes políticas que o governo foi implementando para melhoramento da produtividade da nossa agricultura. Falo de, por exemplo, o Agri, Revolução Verde, entre outros programas. Os que acaba de arrolar como os problemas da nossa agricultura. Não, penso que não. Penso que existem várias estratégias aí, o PNID, o Programa de Investimento do Setor Agrário, o PEDSA, Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, existe o PROAGRI, existem vários documentos que procuram, de forma melhor ou pior, ter alguma perspectiva sobre como fazer o desenvolvimento. O problema é que, por um lado, nem sempre essas estratégias são absolutamente convergentes entre si, tal como as diferentes leis nos diferentes ministérios nem sempre são convergentes em alguns aspectos. As próprias estratégias do setor agrário, do desenvolvimento rural, etc., nem sempre são absolutamente convergentes, há contradições entre si. Por outro lado, a implementação dessas estratégias significa que é necessário dinheiro, não é? E o dinheiro não existe, ou, melhor dito, o volume de recursos que o Estado aloca ao setor agrário é muito reduzido. Portanto, os tais 10% definidos na Cimeira de Maputo ainda não foram alcançados. Os níveis de alocação de fundos do Estado para a agricultura durante a primeira década deste século foi da ordem dos 4%, agora subiu um pouco, anda à volta de 6, 7%, tem subido paulatinamente, mas muitas vezes não é só o problema do volume de recursos orçamentais, é também como se aplicam esses volumes,
em que sectores se aplicam, se são os sectores onde têm maior efeito sobre a produção, sobre a produtividade, sobre a melhoria das condições dos produtores, e existe também um estudo do Observatório sobre o orçamento do Estado para a agricultura, onde claramente ficou demonstrado que as principais verbas de gastos públicos na agricultura não são naqueles sectores que mais impulsionam a produção. E, portanto, significa que temos um orçamento de Estado que está sendo despendido em atividades com muito pouca influência na alteração da produtividade, da produção, da tecnologia, da defesa contra as mudanças climáticas, etc, etc, etc. O que lhe parece o PEDSA? Estamos diante de uma estratégia capaz de trazer algumas mudanças? Quer dizer, o PEDSA tem alguns avanços comparativamente aos documentos anteriores, não é? Do Ministério da Agricultura. Quais? Da Revolução Verde, do Papa, da estratégia, de outras estratégias mais pontuais. Tem avanços, tem alguns avanços, pode-se dizer isso, não é? No entanto, o PEDSA tem um problema complicado, no meu ponto de vista, que incide muito o desenvolvimento agrário numa base de agricultores emergentes, explorações mais intensivas em capital, em certo tipo de culturas, estão incluídas as culturas alimentares, é certo, e em certas zonas do país. O PEDSA não tem atividades muito direcionadas para o pequeno produtor, para as condições de preços e de mercados, para situações de crédito, para situações de mudanças da distribuição dos recursos dentro do próprio orçamento do Estado, etc. E o PEDSA não refere nada acerca das políticas económicas do Estado, né? Portanto, tudo que é taxa de juros, taxas de câmbio, políticas aduaneiras, políticas de subsídios, investimento nacional, investimento externo. Portanto, o PEDSA é muito vago sobre isso, e é muito vago também sobre a questão da terra, não é? Portanto, penso que é um documento que, embora represente algum avanço comparativamente ao PEDSA anterior e outros documentos, que já referi a alguns, é um documento ainda com bastante limitações de concepção, de envolvimento global das realidades e dos mecanismos que poderiam, de facto, fazer com que a agricultura tivesse desempenhos mais elevados, não é? Pois, doutor, o tema Pro-Savana aglutina os dois temas que nós desenvolvemos hoje, o do conflito de terra com mais profundidade, e o da agricultura também já na segunda parte da nossa entrevista. O Brasil, Japão e Moçambique estão a desenvolver no norte do país um ambicioso projeto agrícola que pretende dar a volta a todas as situações que acabamos de levantar da nossa agricultura, o Pro-Savana. Muitas vozes da sociedade civil levantam-se, acreditam que o Pro-Savana não terá mais do que consequências desastrosas do ponto de vista de usurpação de terra dos camponeses ou dos agricultores. Qual é o seu posicionamento em relação a isto? Temos, por um lado, um programa que pretende resolver o problema da agricultura, temos, por outro, o risco que é levantado pela sociedade civil. Quer dizer, o Pro-Savana, desde que se começou a falar dele, veio mudando de concepção e de discurso, e os próprios documentos revelam uma grande mudança naquilo que os promotores, os três governos, Moçambique, Japão e Brasil, pensam sobre como desenvolver o Pro-Savana, não é? E esses desenvolvimentos, essas mudanças de conceito e de estratégia do Pro-Savana foram resultantes de, por um lado, de que agricultores brasileiros estiveram em Moçambique e verificaram que, afinal, havia grandes dificuldades e grandes desafios que dificultariam muito a implementação daquilo que era o conceito inicial do Pro-Savana, de grandes explorações, de monocultura, culturas de exportação, que isso está completamente ultrapassado nos documentos mais recentes. Por outro lado, da pressão da sociedade civil, não só moçambicana, também a sociedade civil japonesa e brasileira,
e nisso penso que houve um avanço muito interessante da coordenação das atividades e das organizações da sociedade civil entre os 3 países, no sentido de reclamar por um conjunto de aspectos, nomeadamente a questão da terra, da monocultura, dos efeitos ambientais, dos efeitos sociais, o problema da intensificação do capital, o problema da exclusão dos pequenos produtores. Tudo isso foi debatido pela sociedade civil e esse debate público, essa pressão junto dos governos, sobretudo no Japão, que é muito forte, fez recuar a concepção inicial do Pro-Savana. Entre os diferentes, sobretudo entre o Brasil e o Japão, a concepção que existente sobre o desenvolvimento do Pro-Savana nem sempre são iguais, há diferenças entre eles. E, portanto, o Pro-Savana, neste momento, deixou de ser um projeto de implantação de grandes propriedades, grandes explorações, capital intensivo, etc. Agora dizem que já é um programa que vai apoiar o surgimento de investidores, vai apoiar o surgimento de pequenos agricultores emergentes, vai apoiar os pequenos produtores, a integração entre pequenos e grandes agricultores, vai facilitar a infraestrutura, vai facilitar investimento em um conjunto de coisas, mas que o projeto, como um único projeto de desenvolvimento de uma grande região, isso deixou de estar dentro da cabeça e dos documentos oficiais. Curiosamente, esse conceito inicial do projeto, portanto, repito, grandes explorações, monocultura, cultura de exportação, etc., grande investimento em capital intensivo por parte de agricultores e capital estrangeiro, essa concepção hoje está sendo divulgada e apresentada em Angola e na Zâmbia. Significa que o conceito do agrobusiness, das grandes cadeias de valor internacionalizadas, com interesses nos grandes negócios de produtos alimentares e dos produtos de commodities no mercado internacional, neste momento estão sendo utilizados, estão sendo experimentados, ou estão sendo procuradas soluções em Angola e na Zâmbia. Significa que em Moçambique essa concepção está já, penso que praticamente abandonada, e por um lado é bom porque temia-se muito dos riscos que isso poderia implicar, não é? É possível fazer desenvolvimento agrário, desenvolvimento rural, a partir dos camponeses, a partir da produção, o aumento da produtividade dos pequenos produtores, com o respeito pelos seus sistemas de produção, com uma integração entre produtores e outros tipos de investidores, também com alguma segmento da população de agricultores emergentes, de maior dimensão. Portanto, não existe um modelo único, ou só camponeses, ou só agricultores emergentes, ou só grande capital intensivo. É possível, no terreno, de uma forma inteligente, poder combinar essas diferentes formas de desenvolvimento agrário, mas, repito, sempre preservando a inclusão, processos de inclusão das comunidades, das populações, no sentido de lhes fazer aumentar o rendimento, a produtividade, a produção, a segurança alimentar, a própria soberania alimentar, fazê-los participar no processo de desenvolvimento através de diferentes fóruns de negociação e de debate, e, portanto, isso penso que deveria ser preservado com muita atenção, e é possível ter rendimentos muito altos com base nesse tipo de modelos de desenvolvimento económico, que não seja só a grande multinacional que vem produzir soja e exporta soja com alta tecnificação, com problemas ambientais e sociais. É possível desviarmos um pouco desse modelo e encontrarmos soluções mais amigas do ambiente, mais amigas dos cidadãos e também altamente produtivas, não? Então, a forma como está colocado hoje, depois dos desvios iniciais que citou, pode nos fazer esperar bons resultados? Quer dizer, uma coisa, até aqui estamos nas mudanças do discurso, não é? Vamos ver como é que é a implementação. Para já, o passo importante foi ao nível da mudança do conceito e a mudança do discurso. De qualquer modo, estão já surgindo na zona alguns investimentos importantes, não é? E na zona de Nampula,
próxima da Alta Zambésia e que já está a começar a merecer muita atenção por parte das organizações da sociedade civil que trabalham no terreno, em Nampula e nessas zonas, e é possível que comece a surgir de forma isolada investimentos grandes que retomam a concepção inicial, embora neste caso já serão investimentos individuais, não dentro de um projeto global de desenvolvimento da zona do Pro-Savana, que era pouco mais ou menos o corredor da Nacala, não é? Mas é preciso atenção com novas modalidades e novas formas que esta transformação do conceito e do modelo de desenvolvimento vai implicar, não é? De qualquer maneira, eu penso que existem muitos olhos atentos a esses fenómenos de mudanças, existe uma atualização permanente do que é que está a passar, as organizações civis estão muito atentas nisso, o governo, penso, também está muito atento nisso, e os próprios governos do Brasil e do Japão estão preocupados com esse tipo de situações. Em conclusão, penso que é possível encontrar soluções boas, mas também é necessário ter muita atenção contra a possibilidade de haver casos de práticas não muito boas, não é? Muito bem, chegamos ao fim, caro telespectador, da nossa entrevista com o Dr. João Mosca, com quem debatíamos a problemática do conflito de terra em Moçambique, mas também falamos dos problemas da agricultura e de alguns projetos que visam alavancar a produção agrícola no país. Muito boa noite, até a próxima.